Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. 13 é superstição, tem uma série de coisas, né? Tem em vários segmentos, né, do trabalho. Eu entrei no dia 13, me mandaram embora de um emprego dia 13, eu ganhei uma partida de futebol dia 13, perdi no dia 13, então, várias coisas, enfim. Então, um dia de superstição, tem partidos políticos que vão para frente porque é 13 dedos, tem 9 dedos, 13, é um negócio complicado. Mas, enfim, vamos adiante, dizendo que estamos aqui com o nosso programa Atividade, 32 anos do ar, sempre, né, em grandes emissoras, temos a RS Play, né, o 524 da RS Play, mais ainda as plataformas sociais, YouTube, etc. e tal. Minha gente, hoje, falando em futebol, temos um jogo importante, para mim, o co-irmão, porque eu sou gremista, joga no Rio de Janeiro, Maracanã, 21 horas e 30 minutos contra o Flamengo, que é um adversário poderoso. Mas o Internacional tem uma tradição, tem uma história, é bicampeão mundial, tem uma série, é campeão brasileiro há bastante tempo, mas, enfim, é campeão gaúcho, né, que o Grêmio entregou a rapadura, porque nunca mais o Grêmio vai ser octa, isso não existe mais. Não podia, o Grêmio tinha que fazer assim, o meu principal certame esse ano é ser octa. Não, entregou a rapadura. O Internacional papou e o Campeonato Gaúcho, e o Grêmio nunca ficará idêntico ao Internacional no Campeonato Gaúcho em termos de octa, tá bom? É lamentável. Podia ter trabalhado e tentado, ou ganho o octa também como o Internacional. Mas o Internacional joga lá então contra o Flamengo, e eu diria o seguinte, que não é fácil, mas não é impossível. O Flamengo dentro do seu Maracanã, a maior torcida do Brasil, tá? Um time excelente, então o Internacional tem que trazer, na pior das hipóteses, um empate. Tá? Porque se trouxer uma derrota e ainda com um score meio dilatadinho, uma coisa ou outra, é muito ruim para reverter aqui. Agora, se trouxer um empate ou até uma vitória, aí um Beira-Rio bombando pode classificar na Libertadores e seguir em frente. Não é a tarefa fácil? Não é. Todos nós reconhecemos que o Flamengo é uma grande equipe, mas não é impossível de ser batida, absolutamente. Aliás, quero dizer para você o seguinte, as operadoras, as concessionárias de energia elétrica dizem que poderá haver ou haverá um blackout a partir das 21h30. Então, se preparem aí, se você ouvir pelo radinho, porque se cair a televisão, o Premiere, o Sport TV, aquela coisa toda, você não assiste o jogo, né? Se faltar luz, que é o que estão dizendo as concessionárias. Lamentavelmente, né, Zac? Que é muita secação? Não, todos secadores de cabelo ligados, então o que vai estourar o negócio? Mas acho que não é jogo. Eu já fiquei preocupado. Não é jogo para secar. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Então tá aí o Internacional fazendo seu papel, o Roger Machado lá, algumas defecções, tem atletas que eram absolutamente titulares do Internacional, os que estão no banco, enfim, e o Roger lá fazendo suas manobras, né? Então, deu uma recaída, né? Vinha com desempenho X, talvez um pouco de salto alto, alguma coisa, né? O Grêmio, por exemplo, está um verdadeiro pavor, né? Verdadeiro pavor, filme de terror. Mas o Internacional pode sim ter um bom desempenho, surpreender até, por que não, hoje no Maracanã. Luiz Fernando Záquia. Bom, primeiro, a minha alegria, Silva, de estar novamente aqui, principalmente acompanhado do doutor Jaime Eduardo Machado. Isso é recíproco, tu sabe disso. Eu sei, mas por tua causa. Eu faço questão de ressaltar. É uma alegria muito especial. Esse querido amigo gremista, enfim, mas que a gente consegue manter um diálogo acima. Um nível muito bom. Um nível civilizado. Um nível maravilhoso. Civilizado. Eu diria se o Internacional perder a diferença de um gol não é um mau resultado. A diferença é muito grande. A diferença de Flamengo, de Internacional, de time, de grupo, de condições, até de momento, né? O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem expertise em Libertadores, o Internacional se tinha uma expectativa de ter um rendimento melhor, não teve esse rendimento ao longo do Campeonato Brasileiro, não teve esse rendimento contra o Fluminense, que cá entre nós, um time absolutamente comum. Se nós compararmos Fluminense com o Flamengo, a diferença é abismal. Né? O Fluminense teve um bom rendimento no Campeonato Mundial, é outra situação, é outros adversários. Né? O time do Fluminense sem o Arias é um time comum, e o Internacional
foi muito inferior ao Fluminense em Porto Alegre e foi mais ou menos parecido, igual ao Fluminense no jogo do Rio. Mas futebol é futebol. Nós já tivemos muitas surpresas agradáveis e algumas desagradáveis. Se o Inter tiver uma superação, se o Inter tiver uma escalação, que eu acho que tem que pensar muito nisso, o Roger, né, não é um jogo... O Flamengo, todo time de craque, Gêmeo, tem dificuldade deles serem marcados. O craque não gosta de ser marcado. E o Flamengo tem jogadores de alta qualidade do meio para frente. Quer dizer, A Arrascaeta não joga, que é uma bondade para o Inter. Mas olha as alternativas. Pois é, são incríveis. Às vezes a alternativa é melhor que o titular. Às vezes entra melhor do que o titular que já está. Então, se o Internacional tiver esse espírito de marcação, de diminuir espaço, pode ter lá um bom desempenho, e num bom desempenho pode ter um resultado. Vitória é muito difícil. A vitória é muito difícil até porque se o Flamengo tivesse ganho do Atlético Mineiro na Copa do Brasil e tivesse nas 3 competições, eu digo, bom, aí tu pode até surpreender. Na medida que o Flamengo ficou fora da Copa do Brasil... uma surpresa até. É uma surpresa. Isso que eu fico bravo com o Inter, porque a Copa do Brasil, quando vê que ficou fora São Paulo, ficou fora Palmeiras, ficou fora Flamengo... Essa competição estava boa de chegar. Essa competição dava condições de chegar. Economicamente, um baita título. Economicamente, e talvez a oportunidade de ganhar algo nacional seria a Copa do Brasil. Mas o Flamengo ficando fora da Copa do Brasil, ele concentra todo o foco no Campeonato Brasileiro e principalmente na Libertadores. Tanto é que não tem um ingresso disponível, está tudo vendido. 67 mil ingressos no Maracanã. Quer dizer, isso mostra a importância que a torcida e o Flamengo dá para a Libertadores e, consequentemente, dá para esse jogo. Agora, falando um pouco na questão tática, se o Internacional, se o Roger jogar, eu botaria isso, né, o Thiago Maia, e botaria Richard, é um jogador que eu não conheço, mas se foi escalado no jogo anterior e saiu machucado com 15 minutos de jogo e já cumpriu aquele resguardo obrigatório pela lei de 5 dias, porque foi uma contusão na cabeça, mas é volante, é marcador. Se escalar esses dois, eu acho que aí o Internacional começa a acertar a sua formação. Não pode pensar que o Flamengo é o Bragantino. Não pode pensar que o Flamengo vai deixar jogar e tem a mesma qualidade que o Bragantino. O Bragantino deixou, no jogo que o Internacional venceu de 3-1, deixou o Alan Patrick rodar o jogo todo, absolutamente desmarcado. Quando o Renato, treinando o Fluminense, enfrentou o Internacional nas 2 vezes e o Alan Patrick não foi bem nos 2 jogos, ele tinha uma marcação cerrada, ele tinha uma marcação. É um jogador diferente no Internacional e sente, evidentemente, quando tem uma marcação mais firme. Então tem que pensar nisso, fechadinho, jogando não só por uma bola, mas fechado. Não vai imaginar que o Ricardo Matias, o centroavante, vai virar craque, vai fazer gols. Calma, calma, é um jogador que tem todas as condições de ali na frente se tornar um grande jogador, um grande centroavante, mas também não vamos botar peso nas costas do menino, a responsabilidade de fazer o que o Borré e o Valença não estavam fazendo. Então, enfim, vou torcer, né? E se tiver um empate, é foguete para o céu. Eu acho que sim. É foguete para o céu, porque é um baita resultado. É muito difícil. Até, olha, uma diferença, perdeu de 2-1, perdeu de 1-0. Bom, eu tenho condições de tentar superar no jogo de volta. A casa Beira-Rio cheia, a torcida favorável, mas é contra um grande adversário. É o melhor elenco da América do Sul. É o melhor elenco da América. Tem alternativas, você vê na janela aí, trouxe jogadores que custaram uma fortuna, jogadores consagrados. Então, e o Internacional ao contrário. Na janela, o Internacional trouxe jogadores quase que desconhecidos. Enfim... desqualificou um pouco o seu grupo, na medida que perde jogadores importantes, principalmente o Fernando pela lesão, e agora o Carboneiro, que me parece que seria talvez a grande alternativa que o Internacional teria para o jogo do Rio, porque é um jogador de escape, é um jogador de velocidade, é um jogador do contra-ataque. E perdeu. Ele tem o Wesley que não tem a mesma característica. O Wesley até não está numa boa fase e é um jogador que trabalha muita bola. E não tem o lateral direito também? Não, no lateral direito joga. O Aguirre joga hoje. Não. Então não é então é zagueiro. É o argentino lá, como é o... Mercado.
É. O mercado não joga. Esse não joga. Mas principalmente não joga o Fernando. Essa é a grande ausência do time do Internacional. Mas não quer mais jogar esse Não, rapaz? que tem que se ressaltar o bom caráter, né? Porque ele teria contrato até o final do ano, e dizem que era um salário de perto de 1 milhão, até o final do ano, e ele abriu mão disso porque entende que não tem condições de jogar e fez uma rescisão com o Inter sem receber os salários a vencer. Quer dizer, mostra o profissionalismo, a liderança que ele isso aí não existe. É raro. Não existe. Isso é raro. Primeiro tem que estar bem da vida. E, Felizmente, Ele já ganhou o bastante rapaz está bem. dinheiro. Mas tudo bem, mas ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém rasga. E ele fez isso, mostrou bom caráter e mostrou a liderança. Isso é coisa de líder, né? A liderança que ele exercia no grupo e que, infelizmente, com a lesão, o Internacional perdeu. Além da condição técnica excepcional desse jogador na função de volante, esta liderança é importante. É uma competição que todo jogador experiente, todo jogador maduro, jogador que jogou 15 anos na Europa, não vai sentir um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Eu não posso imaginar e exigir que o Ricardo Matias, um menino de 20 anos, que nunca jogou no Maracanã, ou o Alan Rodrigues, que é um uruguaio que estava na Argentina, que até é bom jogador. Me surpreendeu, mas vai olhar para o Maracanã, lotado. Não. Sente, muda. O peso é grande, o peso é grande. Vamos torcer. É. Sem lá grandes É o que eu digo, Zague, não é impossível. Não, nada no futebol é impossível. Nada é impossível. O Internacional ganhou do Barcelona, isso eu digo. Quando é um mata-mata, tudo pode acontecer. Numa competição cumprida, um Campeonato Brasileiro, vai ganhar o melhor. Agora, num mata-mata, daqui a um pouco tu tem aí 2 dias de estar tudo certo, sabe? Quando tudo funciona, tu tem 2 bons resultados. Vamos apostar no 13 da sorte. Está na hora de ter uma sorte clube. É verdade. Jaime Eduardo Machado. Olha, é Privilégio. difícil dividir a mesa com quem conhece. Viu? Esse é do ramo. Sobretudo. Sabe tudo, né? A isso. família, né? A família. Eu, como gremista, tudo que eu disser em abono do Internacional pode parecer demagogia. E que eu disser contra pode ser ciúme. Né? Eu diria o seguinte, que hoje eu sou Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É o que ele faz ao contrário também, quando a gente joga. Isso aí faz parte dessa disputa permanente Grenal. Mas eu não imaginaria uma pedreira maior do Internacional nessa fase que está da Libertadores do que jogar contra o Flamengo. Nenhum clube. O Flamengo hoje consegue atingir assim um nível de rendimento e permanente e conseguiu uma coisa, Luiz Fernando, que é muito difícil, conseguiu recrutar no plantel um jogador para ser treinador e ele está aí com um desempenho extraordinário. A estatística do Flamengo... É incrível, né? É fantástica, dá tudo certo, quer dizer, e ele se observa que ele não foi um acaso. Eu não conheço, no tempo que eu militei em futebol, já faz muito tempo isso, já se vão lá, sei lá, 50, 60 anos, jamais um treinador, um jogador que tenha parado de jogar num determinado clube e imediatamente tenha assumido como treinador. Num clube da grandeza do Flamengo. Num clube da grandeza do Flamengo. Nós tivemos experiências aqui lá no Grêmio mesmo, de grandes jogadores que foram no Inter, a relação do goleiro com os atletas que estão ainda. É muito difícil, e o Flamengo conseguiu isso. Agora, isso não é acaso, isso é planejamento. Esse também foi um dos trunfos do Renato, do sucesso do Renato foi esse também, ter essa ligação com os boleiros. Né? Exato. Era um treinador relativamente jovem, né? Tinha ainda uma identidade muito grande com os atletas. Mas então, tudo que se vê assim no Flamengo segue um planejamento que tem sido, inclusive, objeto de entrevistas que a gente ouve permanentemente em emissoras, especialmente do centro do país. Eles, há uns 4 anos, resolveram, né, fazer do Flamengo o que hoje é o Flamengo, organizando a questão da dívida, a questão dos jogadores que estavam lá há muito tempo, foram dispensados, outros vendidos, enfim, e uma seleção assim de aquisições que fazem inveja a qualquer um. Então, como eu disse, a pedreira maior nessa caminhada do Internacional do que o Flamengo, evidentemente que não existiria de forma alguma. Eu acho que nós teremos aí, para quem gosta de futebol, para quem seca, no meu caso, para quem torce, um prato cheio nesse jogo de hoje. E são mais 2 também. É um jogo bom para gremistas e colorados, é um jogo maravilhoso para os gremistas. Eu tenho lá em casa o meu telão, eu chego lá, me encerro lá e fico ou torcendo ou secando, que é o meu prazer. Que marca é o teu secador?
Que marca teu secador, mas não tem muito cabelo para secar também. Não tem, realmente não tem. Mas olha, é muito difícil, mas não é possível. Evidentemente que não é possível. Eu vejo no Flamengo, assim, praticamente uma seleção. Agora, o que E eles têm uma defecção hoje lá importante, do Arrascaeta. Do Arrascaeta e mais remotamente, que era o maestro ali, que foi negociado, o Gerson. Né? Um baita jogador. Esse era o grande Inclusive, jogador. custou entrar na seleção brasileira já há tempo que já devia Esse era o grande jogador. entrado. O que me entusiasma um pouco, Jaime, é que nos últimos 5 jogos do Flamengo, o Flamengo nunca ganhou com diferença maior de um gol no Campeonato Brasileiro. Foi 1-0, foi 2-1, foi 2-1, foi 1-0. Isso, porque tu olha assim, um ataque do Flamengo e diz, pô, esse time faz gol. Uma hora perde, empata. Né? Não, daqui um pouco. O troço é apertadinho. E o que é de positivo, e a gente nesse momento se agarra em tudo que é positivo, nos últimos 10 jogos Inter e Flamengo, e isso assim, daqui até 2021, quando o Flamengo começou a ser o grande Flamengo. O Internacional ganhou 3 partidas, o Flamengo ganhou 3 e empatamos 4. E todas que o Flamengo ganhou foi diferença de um gol. E o Internacional ganhou aqui em Porto Alegre uma de 3-1 e ganhou uma no Rio de 4-0. Do grande Flamengo. Quer dizer, então, claro, até o time que ganhou de 4-0 é melhor, no meu entendimento, do que o time de hoje. Mas tudo é possível. Quer dizer, há um equilíbrio no confronto. Há uma diferença muito grande na questão financeira, na questão de plantel, mas na questão de disposição de resultados em campo, nos últimos 10 jogos, há esse equilíbrio. Então, bom, vamos nos agarrar que possa manter essa média, né? Muito bem. Para fechar o futebol, eu, como gremista, na última partida do Grêmio contra o Sport, eu fiz o seguinte, conversando com os amigos e tal, proposta, eu perco os 3 pontos para o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas o Mano tem que sair, tem que cair. Pois eu perdi os 3 pontos e o Mano não caiu. Aí eu me sinto, é um desaforo, é covardia. 900 mil por mês. Vai pegar agora mais um, então já dos 2009, 18, 27, já vai para 3.600, porque está ganhando um mês só no Rolex, está compreendendo? Então, porque ele tem, quando sair, for mandado, 9, 18, 27. 2.700.000 é a rescisão do seu Mano Menezes. Para não fazer nada. Ele ainda tem que tirar da equipe. Não tem que tirar mais nada, tem que tirar do rebaixamento. Não é possível, a direção deixar permanecer. Esse vice-presidente de futebol do Grêmio é um bandido. Ele não pode ser gremista, esse homem. Me desculpe, não pode ser gremista. Depois do que aconteceu no Dia dos Pais, na Arena, de noite, pessoal lindo, 38 mil torcedores gremistas, e tomar aquele tufo é desaforo. Aí o Mano Menezes dando lá, o outro esquentando o Mano Menezes. Fica até meio. O pessoal fica com uma pulga na orelha. Por que isso, hein? Por que segurar o Mano? Qual é a razão? Deixa eu dar um toquezinho nisso aí. Pode. Imagina o seguinte, eu concordo com o que tu está dizendo, o Mano já deu. O Renato também já tinha dado. O Renato chegou e tal. O Renato perderia o Walker. É uma suposição. Se colocou o Quinteiros, também não deu certo. Se colocou o Mano, também não deu certo. Então eu começo a desconfiar, uma coisa natural, que o problema plantel, não é o treinador. Que o plantel é ruim. Só o treinador. O plantel é ruim, é horroroso. E eu tenho dito isso há bastante tempo, quando achavam que a culpa era só do Renato. O Renato desgastou. Desgastou pura e simplesmente pelo uso. Estava há muito tempo lá dentro e desgastou, não dava mais. Foi para o Fluminense e acertou. Melhorou muito o Fluminense. É que o grupo do Grêmio é fraco. O grupo do Grêmio é uma Babel, tem Uruguai, tem Argentina, tem Belga, não pode, tem africano, isso não pode. E a coisa, a gente percebe que não existe uma coesão. Cada um querendo fazer o seu jogo. Eu digo sempre o seguinte, a gente percebe que uma equipe está desorientada quando o cara mata a bola e começa a procurar o que fazer. Para quem dá? Qualquer Flamengo, Botafogo, Internacional, você pega a bola e pá, pega a bola e pá. Ele está orientado para aquilo, quer dizer, ele está treinado. Quer dizer,
O Mano poderia fazer isso, vai Nada, dizer. incompetente. Mas ele não tem material Nessa parada humano. do Campeonato Mundial, o que é que ele fez? Ele não tem material humano. Veja o seguinte, não é os assim. detalhes já saíram... Mas para perder para o esporte, o Jaime Eduardo, O pelo amor de esporte, Deus. olha, Zé. E perder para o Evidente Flamengo, que para não o Palmeiras, para o Atlético Mas Mineiro, tudo bem. evidente que não pode perder para o esporte. Mas eu disse, inclusive, aqui que o esporte vinha numa ascendente. Não, eu até gostei do time Ele dele, vinha viu? numa ascendente. Os atacantes dele jogam O esporte direitinho. segurou o Eu não Botafogo sei como é que eles lá, perdem tanto. segurou o Botafogo lá, levou um gol no último minuto, segurou o Santos, estava ganhando 2-0, segurou o Bahia, né? Não e é mais que- um que eu não lembro. Eles estão numa posição que todo não é clube que está em retratada pelo que eles ascensão, apresentam em campo. Todo que está em ascensão é perigoso. E o Grêmio é o contrário. O caminho do Grêmio é o Jaime, contrário. se me permite, no velório do Zélio, no domingo, eu falei pro Guerra, né, conversando de Guerra, abre o olho com esse jogo. Eu tinha assistido o Sport com o Bahia, 0-0, e o Sport jogou melhor que o Bahia. Exatamente. O Ele vinha Bahia é subindo. decantado aí, como time. Jogou melhor. Eu digo, olha, é um time certinho. Falta qualidade técnica? Falta. Mas é um time certinho. Não, é Se abotoado. ele tivesse qualidade técnica, eu assisti o Grêmio Sport, ele ganharia fácil aquele jogo. Tá, o horror que foi Fácil, o era pra segundo ter tempo tomado do Grêmio. três. Ele não fez porque falta tal da qualidade técnica. Mas é um time ajeitado, é um time arrumado. Tu olha a pontuação e diz, pô, mas vem cá, não ganha de ninguém. Mas ele vai subir. Tinha que ganhar pela posição do esporte, mas É isso pela aí. ascendência Agora, era possível. tu tem razão numa coisa. O time do Grêmio tem paraguaio, colombiano, Não tem, argentino, não pode. uruguaio, Babel. dinamarquês, Babel. belga e chileno. Ninguém fala a mesma língua. Ninguém fala mesmo, ninguém tem o mesmo Isso aí procedimento. tem Não efeito pode ter no campo. mais que um, dois estrangeiros. O Internacional se deu muito bem com o Figueiredo, o Grêmio com o Anchieta, mas assim, um, dois, mas agora fazer a equipe toda. E olha, o plantel é ruim. É plantel isso, é então ruim. tu Não, vai vieram mexendo. tomar o Não dinheiro, pode né? trocar o time todo. Então tu Vieram vai ter tomar que o dinheiro trocar o do Grêmio aqui, treinador. certo? O futuro do Grêmio Mas- é a base. A base, os que estão indo da base. A última seleção, última convocação para a Sub-17 levou 5 jogadores do Grêmio. Tem esse Alisson, esse Riquelme, mas é um trabalho que leva tempo, tem que começar por baixo. E tem que resolver isso antes de cair para a Série B. Esse é o problema. Só que o é estrangeiro, imediatismo. o estrangeiro chega ganhando o que ganha e ele tranca a ascensão da A ascensão base. dos outros. Esse é o grande E problema. se não houver uma política de aproveitamento dos da base, quer dizer, vende imediatamente. Que o Mano por começou causa a fazer. da dívida, Que o Mano começou a fazer. Então tá. De futebol estamos bem, ok? Nosso tempo de futebol foi. Vamos adiante falando de Banrisul, o grande banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Vamos combinar, ninguém gosta de perder tempo, ok? Claro que não. E melhor ainda, todo mundo adora ganhar tempo, por isso presta atenção nessa dica que vai facilitar a sua vida na hora, sabe de quê, minha gente? De passar por pedágios e estacionamentos. É um negócio maravilhoso. Com a tag Banrisul, com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem estresse. E ainda faz o seguinte, ó, não tem mensalidade para quem tem qualquer modalidade dos cartões de crédito, Visa ou Mastercard do Banrisul. Você faz a primeira recarga e o valor você paga direto na sua fatura, o que significa mais tempo para pagar e também as próximas recargas são automáticas, para que você não se preocupe e peça já a sua tag pelo aplicativo Banrisul. A emissão da tag custa só R$20. Quer mais? Veloy, Banrisul, Mastercard, Visa do Banrisul. Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, está aí, bombando. Mais de meio século, né, no coração de todos os gaúchos e de todos aqueles que vêm até o nosso torrão gaúcho. O melhor show, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho, espetacular, ambientes climatizados e também ao ar livre, minha gente. Telefones ali no Barranco, 33316172, no Barranquinho, 3028-2310, comando do empresário Elson Furini. Subindo ou descendo a Protásio, 1578, diariamente, das 11 às 24 horas. Então, o comando é do Elcio Furino, que faz o melhor churrasco, a primeira churrascaria com carne certificada do Brasil, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E a Algaire Incorporações está aí bombando também, com 18 casas lindas, maravilhosas, com projeto arquitetônico de primeira grandeza. Tá? É o novo empreendimento da Algaire Incorporações, que é o Vila Portal, um condomínio exclusivo, lá na Vila Conceição, com aquela paisagem por Guaíba, vegetação linda até lá, né? É sensacional, é uma vista panorâmica eterna, sensacional no coração da Zona Sul.
assista a mensagem da Algaer Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Falta 25, é isso? Tá. Muito bem, vamos adiante então. Olha aqui, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Se a sede pede saúde, pede Sucos Petri, 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Então tá aí, ó. E a água de coco Petri, que é extraordinária na hora do pique no lugar, né, da academia, aquela coisa toda, né? Você está ali no parcão, aonde estiver, fazendo a sua atividade física, hidratando com a água de coco Petri. E não só durante a atividade física, evidentemente, saúde pura, sempre a água de coco Petri, que ela é 100% natural também. Então te liga com Sucos Petri, a bebida de todas as estações. A bebida do ano inteiro, vamos dizer, tá bom? Então tá. Aí nós vamos falar agora, sabe de quem? Vamos falar aqui do Sicredi. O Sicredi está aí aniversariando, o Sicredi, né, aqui da nossa capital. Conta a pessoa jurídica na Sicredi Origens, é vantagem de verdade. Sicredi Origens RS. Pix gratuito e ilimitado. Máquina de cartões e uma solução completa para o seu fluxo de caixa. Tudo com atendimento próximo feito para você. Sicredi é ter com quem contar. Então te liga com o Sicredi, é um banco nosso também, da terra gaúcha também, e que está sempre próximo de você e dando, né, uma assessoria absoluta para o seu trabalho, né, para a sua visão de negócios, o campo financeiro aí, e que é bom demais para você não errar. Dá uma olhada na mensagem do Sicredi Origens RS. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. É isso aí, é ter com quem contar, tá bom? Abra sua conta no Sicredi imediatamente, que é bom demais, né? Com a cooperativa Sicredi Origens. Bom, vamos adiante ainda, falando aqui, sabe de quem agora, minha gente? Vamos falar do Grupo Zafre, que comemora esse ano seus 90 anos. É um modelo de supermercados, né? Supermercadista, grupo de supermercados, o Zafre, Hiper Zafre, Bourbon, tudo de bom, onde economizar é comprar bem. Um mix de produtos extraordinário, preços absolutamente legais, né? Estacionamentos com muita segurança, tudo de bom oferece o Grupo Zafre aos seus clientes. Então, vai na hora do rancho, das suas compras. Grupo Zafre, economizar é comprar bem. Olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Isso aí. E o Grupo de Paulo, lá com o Paulo Jeremia comandando essa verdadeira empresa, grupo de galetos. O melhor galeto do planeta é o galeto de Paulo. Olha que o americano lá, o bichinho, o franguinho, vai bem lá em todos os pratos, né? É um dos grandes consumidores da Penosa, são os americanos, mas não tem nada parecido com o galeto de Paulo por lá. Pode vasculhar todo o território americano que não vai encontrar. Encontra muitos pratos, né, na base das nossas galinhazinhas, dos nossos franguinhos, mas nada de galeto. Lá não tem galeto. E o de Paulo oferece tudo de bom para você. Então visite a rede de Paulo de Galetos com unidades em várias cidades, né? Nós temos em Bento Gonçalves, temos em Recanto Maestro, temos lá em Garibaldi, Gramado, né? Tudo, né? Santa Catarina, no Paraná, tudo de bom
com o grupo de Paolo de galetos, esse galeto que encanta a todos, né? É uns sabores encantadores. Então tá, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. É o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha que você encontra no de Paolo, comida saborosa com essência artesanal. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. É um galeto saboroso demais, é um capelete para arrebentar, bom demais para comer, ajoelhado, como se diz. Tudo de bom, massas saborosas demais. Tudo é de Paolo. Luiz Fernando Záquia. Bom, a notícia hoje é que o Fachin virou presidente do Supremo e o Alexandre de Moraes vice, é isso? Sim, mas não imediatamente, né? Sim, não, a indicação... Sim, a próxima. Eles têm um esquema de rodízio escala lá, aqui, rodízio, de acordo com vários critérios, etc. Isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho que continua sendo ruim, né? Sim, porque sai 6 e entra meia dúzia. Você lembra que o Fachin foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 22. E ele fez algo ali, não estou te tomando a palavra, só estou enriquecendo o que tu possa dizer. Não. E o Fachin foi quem recrutou, mais ou menos eram 2 milhões de jovens para votar, mas recrutou mandando servidores nas faculdades. Isso não é trabalho de tribunal eleitoral. Eu me dei trabalho de ver lá quais são as funções do eleitoral. Inscrição, sim, mas não recrutamento. E o que estava por trás desse recrutamento? Uma simpatia por um candidato, não preciso dizer qual era. Então agora, quer dizer, troca, e fica a mesma coisa. E o que todos estão esperando, basicamente? É a imparcialidade. E essa está a prêmio, essa está em dúvida, e isso aí é o problema. Essa é a dificuldade. E ele tem sempre, historicamente, um vínculo com o PT, né? Sim. O Alexandre de Moraes, este vínculo, estou falando de vínculo, não estou falando de interesses ou posições, mas este vínculo que o Fachin tem historicamente com o PT, o Alexandre de Moraes não tinha com o PT. Ele foi indicado pelo Temer, inclusive. Foi indicado por uma questão especial, particular da família do Temer, isso. Que não veio ao caso. Ele foi secretário, acho que foi secretário de Justiça. De Justiça e Segurança de São Paulo. E depois foi ministro de Justiça. Quando houve um problema lá com o Temer, com o casal e tal, e ele se colocou ao lado lá do Temer, enfim, e o Temer, dando que se recebe, né? Em outras palavras, é sempre assim. Quer dizer, diria outro, mudou as moscas. Muito bem. Então tá, o que mais podemos falar aí que em termos de nossa relação com os Estados Unidos, né, todos os nossos comentaristas aqui sempre dão uma opinião nessa relação do nosso continente verde e amarelo chamado Brasil com o território americano, leia-se Donald Trump. O nosso governo foi extremamente infeliz, o nosso Itamaraty não tem poderes, nunca foi tão desqualificado. Quem manda lá é o Amorim, né? Não é o próprio titular da nossa diplomacia brasileira. Então, isso aí prejudica muito, né? Porque ele tem uma identidade com o governo ou com o chefe da organização e aí está desmoralizada a nossa representação diplomática. Então, o que acontece? Estamos levando castigo aí. O Donald Trump, né, com a caneta, com o poder americano, está fazendo o que bem entende conosco e vem mais coisa por aí, segundo as informações mais de cocheira aí. Hoje eu assisti, os senhores também assistiram no horário do meio-dia, a apresentação das providências tomadas pelo governo brasileiro contra o tarifaço, que se resume basicamente numa abertura lá de crédito de 30 bilhões. 30 bilhões. Que vão sair, evidentemente, do orçamento público, porque é empréstimo. Não ficou esclarecido sequer qual é o juro que vão pagar aqueles que tomarem esse empréstimo. Mas foram 30 bilhões, uma cena assim com o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, e o Zé falou agora, e aquela figura do nosso diplomata, eu até não lembro o nome dele, é Mauro alguma coisa, não. Sentadinho ali, não opinou e devia ser o de maior destaque nesse episódio todo, porque essa questão toda, isso é uma evidência, teria que ser resolvida pela via diplomática. Tanto é que tu não sabe o nome, eu não sei o nome e o senhor não sabe o nome. É insignificante. E essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E a segunda
foi a reação da ministra Gleisi Hoffmann. Quer dizer, eu aprendi, todos nós sabemos, que não é com fel que se atrai moscas, né? É o contrário. E ela foi de uma infelicidade a toda prova quando praticamente se colocou o Brasil como chantageado pelo filho, né, do Bolsonaro. Eu não acredito que ele tenha tanto poder assim, como não acredito que ele também não tenha se esforçado lá para contribuir para que acontecesse o que aconteceu. Agora, eu fico pensando, o que está na origem dessa reação toda? A questão do BRICS, a questão do dólar como moeda, isso aí necessariamente tinha que provocar uma reação contrária, né? E qual foi a primeira manifestação do nosso presidente? Foi aquele episódio da jabuticaba. Eu vou te oferecer jabuticaba. Isso aí é diplomacia, isso é deboche. Isso aí tudo contribuiu para que houvesse essa reação, não tenho dúvida nenhuma. Então, colocar a questão da soberania nacional como aviltada em função disso, eu não nego, mas quem é que exerce a soberania nacional? São os 3 poderes que representam a soberania nacional. Agora, se essa soberania, através dos atos dos 3 poderes, é exercida de forma contrária ao interesse nacional, então nós temos que é o interesse nacional, é a população toda e os congressistas que foram eleitos por ela. Isso aí que é interesse nacional. Então, não que haja conflito, mas a soberania se coloca a serviço do interesse nacional. Quando há esse conflito, alguma coisa está errada. Isso aí ficou muito claro também. Então, em todos os momentos, quando se espera que alguma coisa vá surgir para melhorar esse rancor recíproco que existe, não estou dando razão para nenhum que tenha esse sentimento, aparece uma declaração dessa senhora, olha, brincando, se ela morder a língua, ela cai envenenada, porque eu nunca vi nenhuma palavra conciliadora dela. Eu aceito aqueles que não querem anistia, como também reconheço aqueles que lutam pela anistia, mas é preciso ter um mínimo de ceder um pouco para poder se chegar ao ponto que a gente chega. Então, em resumo, Zé, esse espetáculo de hoje ao meio-dia foi uma encenação a mais que não vai em absoluto contribuir em nada. Quando tu espera, Jaime, que vá ter alguma ação de alguém do governo para que possa, não digo nem intermediar, mas que possa botar panos quentes. Sim, mas é nessa necessário. Situação, vamos tentar criar uma solução, enfim, e eu concordo, os 2 lados estão equivocados, mas aí, por parte do governo federal, vem alguém para botar fogo. Quer dizer, não ajuda absolutamente nada. Eu não morro de amores pelo Trump, eu deixo bem claro aqui, eu acho que, enfim. Mas quando o presidente da República, Lula, vai falar em acabar com o dólar, quer dizer, tu está mexendo... Na beira, no vespeiro. No vespeiro, sabendo que não vai fazer absolutamente nada, sabendo que não tem força nenhuma para isso, mas, pô, só para provocar alguém que já tem uma imagem negativa dele, alguém que já, informado por filho, ou pelo Bolsonaro, ou pelo filho do Bolsonaro, mas cada vez mais fomentado essa discórdia, essa situação, pô, aí eu vou lá e provoco. Quer dizer, não cutuca onça com vara curta. Eu provoquei por quê? O que se ganhou com isso? Quer dizer, quem vai pagar somos nós. O Brasil, mas quem paga somos nós. Esses 30 bilhões estão saindo do orçamento, que pudesse estar indo para a educação, para a saúde, para a segurança, e nós que pagamos os impostos, bom... Como sai do orçamento dinheiro para pagar os prejudicados, roubados pela Previdência. É isso aí. Sai do orçamento também. Sai do orçamento. Agora, quem foram os que roubaram na Previdência? Até hoje ninguém sabe. E provavelmente não vai se saber. Isso é um absurdo. Porque é uma diligência que não interessa. Talvez apareça gente ali que Próximo não devesse ser exposta, ou por interesse de um, ou por ligação com o outro. Então, nós vivemos um dilema aí terrível, que eu não sei quando vai se resolver, mas, fundamentalmente, em qualquer disputa dessa natureza, se não houver alguém para ceder de um lado e outro para ceder de outro, nós vamos ficar de ponta o tempo todo aí, sem poder vamos estar perdendo. Encaminhar uma solução. E a população sai perdendo com isso também. Né? Isso aí tem bem. vários aspectos. Né? Muito bem. Vamos falar aqui da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que não tem nada com o que eu vou falar logo em seguida, tá? Que também é de companhias aéreas.
A TAP está fora desse aí, que eu vou falar depois. Os encantos da gastronomia das terras portuguesas está onde? Está na TAP. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do aeroporto Salgado Filho. É um espetáculo. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, tá bom? De qualidade que só a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, tem. São as linhas aéreas de alta qualidade, aeronaves de última geração, é um atendimento, né, diplomático, né, para os seus comissários, pontualidade. Então, tudo de bom. Sai de Porto Alegre e desce na Europa. Fica lá por Portugal, Lisboa, ou toda a Europa, ou qualquer destino do planeta em próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses, parcelamentos dos cartões de crédito, as bandeiras, evidentemente, tarifas também qualificadas, civilizadas, etc. e tal, e tudo de bom. É uma companhia diferenciada, a TAP, historicamente, é uma grande companhia. Bom, hoje nós temos aí o noticiário dizendo que o despacho obrigatório de bagagens de mão gera queixa de passageiros. Por quê? Essas companhias aéreas, sabe qual é que foi um dos motivos da maior inflação do Brasil no mês passado, ser aqui a nossa gaúcha? Pelos bilhetes aéreos. Subiram estratosfericamente demais. Quer dizer, as companhias aéreas acertam o passo lá em Brasília, os comandantes lá, né, aqueles que controlam esses ANAC da vida e tal, e pintam e bordam. O passageiro não tem onde se amparar, onde se defender. Quer dizer, eles aumentam as tarifas, impõem piso. Qualquer dia você não pode levar a roupa do corpo para dentro do avião, é peladinho. É um negócio que não tá. E a tarifa subindo. É uma coisa louca isso. Eu estava em São Paulo, Silvas, e embarcava no outro dia, às 9h30, para Porto Alegre. Na madrugada eu recebo. Comunicado, muda o voo. Na madrugada, muda o voo para meio-dia e muda o aeroporto. Sai de Congonhas ou Cumbica. Eu recebi de madrugada, 1h30 da manhã. Presumindo que tu tivesse acordado. Se não tiver... 1h30 da manhã. Não, e tu imagina se eu não vejo, Jaime. Mas não tem respeito, não tem respeito com o passageiro. Daqui um pouco, eu não vou estar olhando, daqui um pouco eu ia para o Congonhas. Ia perder o voo. Não, porque era meio-dia, mas eu tinha que ir lá no outro aeroporto. Há um desrespeito total. Essa coisa do despacho, Zé, a gente quando vai fazer uma viagem, especialmente com uma viagem mais longa, a gente se programa. Né? Então, essa malinha eu vou levar de mão, aquela minha mulher vai levar medicamentos, tem agora, chega na hora, tem coisas que tu não pode levar na mão, tem outras que tu tem que colocar lá na mala. Até. Então, a gente se programa. E receber uma notícia dessas na hora do voo é uma confusão. Não. Primeira coisa que tu ouve é a mulher do lado dizer assim, digo, essa aqui não dá para despachar, mas o que eu vou fazer? Eles estão pedindo aí que for... Não, tá tudo errado. Ali a pessoa tem coisas de mais valor que está levando na viagem, alguma joia, sei lá, enfim. É que isso aí não leva em conta a programação que o passageiro faz. De outras palavras, como o Luiz Fernando falou, respeito. Não há respeito ao passageiro. Não tem respeito. Não há respeito. Muito bem, estamos aí com... E não é barato as tarifas. Não, é caríssimo. As empresas aqui dentro não é barato. Não respeita o passageiro. É mais barato ir para o exterior hoje do que até Fortaleza. Exatamente. Não cumpre horários, muda os assentos. Olha aqui, é uma anarquia total. Então, o passageiro tem que se curvar sempre. Por quê? Porque quem tem que nos defender são os órgãos que fazem, né, o ordenamento do comportamento das companhias aéreas nos aeroportos e tal. E não fazem, porque são cooptados por essas empresas. Então, um bilhete de cortesia, outra coisa, um troquinho aqui, vocês ficavam mordendo, sabe como é que é? É uma belisquete incrível. Esse é o Brasil, minha gente. O Brasil da mordida, da sacanagem, do desrespeito com todo cidadão, cidadã. Nós não temos direito, temos que nos curvar, tá bom? Esse é o direito que nós temos. Pagar impostos e direitos, zero. Muito bem, estamos aí com agora 6 minutos para o fechamento dos nossos programas, 32 anos no ar, se avizinhando daqui a pouco, estamos aí, então, vamos ver o horário aqui, começa talvez já o pessoal testar os aparelhos, tudo, né, já os secadores, já começo a ver se está... Tá tem que ver a voltagem, é muito bom ver a voltagem. Ele olha para mim como se eu fosse o único secador de plantão. Não, porque tem eu que ver represento milhares, eu represento a maior torcida do Estado como secador hoje. É a minha responsabilidade aqui no programa. Eu diria para quem perdeu o cabelo, como nós, que às vezes não está usando o secador há muito tempo, se tu insistir mais uma vez nessa história do cabelo, senão já queima o negócio. Se tu insistir mais uma vez nessa história do cabelo, vai ficar sozinho, Luiz Fernando. O Záquia tem uma juba extraordinária. Branca, mas tem, né? É uma juba respeitosa, de respeito. Muito bem, vamos lá então. 5 minutos para o fechamento, é isso, doutor? Então tá.
10? Ah, que maravilha, que espetáculo. Não, porque eu estou me guiando. Então tem 10, vamos lá. Eu tenho uma notícia que não é nova, mas isso aí sempre me chama a atenção. Nós tivemos aqui o caso em Porto Alegre de um desembargador do Tribunal de Justiça que foi aposentado, né, por ter incidido em crime, né? Eu não vou mencionar o nome, evidentemente, porque ele cometeu violência doméstica, né? Isso foi analisado pelo CNJ, que é o órgão que controla a parte administrativa dos tribunais, menos o Supremo, que está infenso a esse tipo de controle. E violência psicológica. E qual foi o resultado disso? Ele é aposentado com vencimentos integrais. Quer dizer, o trabalhador... É prêmio. Isso é o auge mais evidente, quer dizer, do ponto de vista assim, do que é uma aposentadoria, quer dizer, ontologicamente, sem querer falar difícil, o que é uma aposentadoria? É um prêmio. É um prêmio. É um prêmio. Por uma vida Mas de no trabalho. caso dele são 2 prêmios. Porque o trabalhador comum, ele recebe o prêmio da aposentadoria, mas fica com um saláriozinho desse tamanho. E tem que trabalhar todo o tempo. Exato. Ele vai vai se ter que aposentar buscar com outro jeito, 60 vai e ter que poucos buscar outro para trabalhar. Né? É isso. Então, isso aí é uma coisa que é mais um elemento a fazer com que haja de parte das pessoas uma má vontade com relação ao judiciário. Quando os juízes e ministros se queixam de que estão sendo acusados, perseguidos, vilipendiados, etc., eu fico pensando, quem é que deu causa a isso? A coisa é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu chamo isso de processo de autofagia, quer dizer, eu estou desprestigiando a minha instituição pelos meus atos, porque eu não sou instituição, eu, juiz, eu, ministro, não sou instituição, eu represento a instituição. Na medida que eu faço coisas desse tipo, isso está na lei, quer dizer, não é culpa deles, mas de qualquer maneira é um absurdo. É um absurdo que aconteça isso. Quer dizer, Porque são 2 prêmios. Um, ser aposentado não precisa mais trabalhar. E o outro, receber vencimentos integrais, que seria a mesma coisa que estivesse trabalhando, mas não precisa trabalhar. É um absurdo, isso não cabe. E é da lei, pior é que é da lei. Para ganhar aposentadoria integral tem que trabalhar 30 anos, 35 anos. No caso desse aí foram 43. Ele não queria sair. Por que ele não queria sair, Luiz Fernando? Porque se você ficar hoje em dia na ativa, você ganha bem mais do que os aposentados. Por uma série de artifícios que nós já comentamos aqui, que eles conseguem. Que é os penduricários. Que são os tais penduricários que as pessoas se revoltam. O que eu quero dizer com isso, em resumo, é que quando há uma reação popular massiva contra as instituições, os responsáveis são exatamente os que deveriam zelar pela instituição em que atuam ou que representam. Ponto final, pelo menos. Eu tenho um tempinho, eu li os ministros do Supremo Tribunal do Trabalho, que são pessoas desconhecidas. Né? Nós estamos fazendo sala VIP agora. Sala VIP. 1,5 milhão sala VIP. 1,5 milhão. E mais os carros de 300 e pico. Carro Lexus, o melhor carro que tem. É o top de linha da Toyota. É o top de linha da Toyota. Se parece só um pouquinho. E blindados, como se fossem pessoas que são alvo. Estivesse na mira das armas dos jurisdicionados. Aí é difícil. É difícil. Realmente é difícil. Não, eu acho assim uma desconsideração, né, com o povo, com todos aqueles que atuam no segmento, inclusive, porque é uma morosidade nos processos, no desempenho desta autoridade, mas a mordomia eles não abrem mão. Não abrem mão. Olina, essência de vida. Esse é um negócio fantástico, né? Família Olina. Na hora do embarque, na hora do embarque, no primeiro cair na mala, deve ser um frasco, 2, 3, 4 de Olina, depende do tempo que você vai ficar fora, saboreando, né, novos pratos, uma culinária sempre invejável, quem é glutão especialmente, então sempre tem que ter Olina por perto. Qualquer ambiente de trabalho, né, de lazer, na praia, na serra, ou na viagem, Olina, essência de vida, laboratório Vesp, mais de 100 anos, portanto, centenário, uma sede padrão Anvisa em Canoas. Família Olina, aí na hora de qualquer distúrbio do seu organismo, Olina, essência de vida. Muito bem, vamos ver então agora, temos aí mais uns 4 minutos, vamos adiante então. Fala, Zac. Não, começa agora, politicamente falando, em termos de Estado, começam as pedras a se movimentarem, né? Pois é, temos candidatos. Começa a ter candidatos. Bastante, hein? Então, uma fartura. Porque... Claro que as composições vão começar a acontecer, evidentemente. E na verdade, são 2 focos, governador e Senado, mas o time desses 2 é o mesmo que disputa, quer dizer,
Se é candidato ao governo, não vai ser, então vai ser o Senado. Quer dizer, e aí as coisas começam, o quadro começa a ter definições, conversas, enfim, mas para mim está muito claro que essa eleição, apesar de ter a candidata, a ex-deputada Juliana Brizola, parecer bem em pesquisas, mas acho que ainda o quadro se resume à candidatura do PT, a candidatura do Centrão, através do Gabriel de Souza, e a candidatura da direita com o deputado Zucco. Me parece que é isso, né? E o Senado, sim. O Senado, como são 2 vagas, a condição de ter bons nomes disputando, sempre a chance para o candidato ao Senado, quando é 2 vagas, ele se anima com mais facilidade. Sem dúvida. A chance dele é maior. Sim. Né? Mas começam agora, né? As definições, as conversas, Tabuleiro tá aí. as possíveis alianças começam a ser costuradas a partir de agora. Muito bem. Governos que é muita eleição, né? A eleição, É isso muita aí eleição. tinha que fazer tudo Fazer junto, tudo né? 4 em 4 anos e ponto puxa final. vida, é demais. Junta tudo. Já existe projeto nesse sentido, né? Porque cria uma série de dificuldades aí, inclusive de atuação, né? Você assume já pensando na próxima eleição. E tu pega assim, já me permite, candidatos a vereadores em Porto Alegre. Eles têm 1 ano de mandato, o segundo ano eles já... O mandato fica em segundo plano, já estão fazendo campanha para deputado. Mais, claro, exato. Pô, eu votei no cara para ser vereador, né? Em tese. Eu quero Teria que ficar pelo menos os 4 anos. Eu acho que tinha que haver uma legislação que coibisse uniformizasse isso. Porque quem fica assim à margem do processo é o eleitor, entende? O sujeito coloca o sujeito na cadeira, ele vira as costas. na Assembleia, né? Legislativa, estadual, o deputado federal. Enfim, e daí o sujeito para lá, faz composição aqui, acerta a mão com A, B, C, D. Mandato de 5 anos, todas as eleições no mesmo dia e não tendo reeleição para presidente, nem governador, nem prefeito. Acho que esse é o desenho. Ninguém ia se considerar traído, nem o eleitor. O eleitor, exatamente. Muito bem. Então tá, Zac, eu te desejo boa sorte. Prazer, primeiro, de estar aqui novamente. Né? A recíproca é verdadeira. O senhor é um comentarista, como o Jaime Eduardo Machado, de alta gabarito, são PhDs em todos os segmentos dos nossos comentários, seja Doutor política, Jaime Eduardo é nosso economia, ídolo. Nós que estamos chegando. Futebol, e se eu esporte. postei uma foto do meu pai me emocionei. no Instagram. E aquele pequenininho do lado era tu. É bonito, né? Mas, meu Deus. Bebê. Bonito. Sabe que o Zac foi Bebê Johnson, está sabendo disso? Bebê Johnson. O professor José Alexandre Zac, grande professor, político, professor, era o mais querido, mais popular e melhor professor que eu tive no Anchieta. E o único que consegui me botar na rua durante o período que eu estive lá. Até hoje me lembro dele dizendo, Jaime, rua. Eu tinha feito o básico, ele mantinha a disciplina sem perder o sorriso. Qualquer coisa que você fazia, 2 páginas. Meu professor, 4 páginas, 5 páginas. Aí letras, parava quieto. letras com cores diferentes. Querido. O velho, coitado, faleceu com 49 anos. E a gente chama de velho. Um guri. É outra época. Morreu também numa boa, diríamos nós todos. Morreu feliz. Isso que é Morreu importante. feliz, esse é importante. Muito bem, eu acho que o nosso tempo esgota aqui, né? Temos aí talvez 1 minuto aí. Nós temos que botar o meu regime de relógio aqui, que eu não estou tomando aqui, mas o relógio aqui lá, como a gente faz os comentários e tal, passa um pouquinho. Minha gente, vamos embora então. Temos aí o futebol 21h30, um baita futebol, né? Para gremistas assistirem, secarem o corrimão, o seu Esse é um jogo bom de secar, né? Porque a tendência é que ganhe o Flamengo. Então, pô. Os caras fazendo aqui, ó. Então vamos ver o que acontece. Mas futebol gaúcho, né? Claro que o Internacional tendo bom desempenho lá, mal não faz para o futebol rio-grandense, mas para os gremistas faz, como para os colorados faria se fosse o contrário, tá bom? O programa se despede, como acontece há 32 anos. Amanhã, 20 horas, como hoje, das 20 às 21 horas, nosso programa no ar, de segundas a quintas-feiras, depois temos uma reprise na sexta. Então, uma boa noite a todos e até amanhã. Era simpático.